Bom dia, irmãos. Deus possa abençoar ricamente a cada um dos irmãos nesta manhã e que o Senhor possa verdadeiramente fazer parte das nossas vidas. Amém. Nós estudamos então o livro de Daniel e a gente descobre coisas, né? Como Deus é maravilhoso, como Deus cuida do seu povo. E o capítulo 7 hoje vem falando do sonho de Daniel. Depois, quando Daniel teve esse sonho, foi no verso 7 diz que foi no primeiro ano do reinado de Beltesazar. E aí a gente pensa assim, mas engraçado que no capítulo 5 nós vimos que Beltesazar ali estava findando o reinado dele, aniquilando o reinado dele, porque ele estava dando uma festa e usou os utensílios da casa de Deus e foi reprovado no capítulo 5. E aqui agora conta o sonho de Daniel no primeiro reinado de Beltesazar. Aí leva nós a entendermos que os capítulos de Daniel não é cronologicamente em sua ordem, né? Aqui nós voltamos antes do capítulo 5, né? No capítulo 7 e na realidade voltamos antes do capítulo 5 para estudar o capítulo 7, né? E Daniel então teve esse sonho, e esse sonho de Daniel foi cerca de 50 anos após o sonho de Nabucodonosor sobre aquela estátua. E o sonho de Daniel é equivalente ao sonho de Nabucodonosor da estátua. E isso quer dizer que agora Deus confirma os períodos e a história ao seu profeta Daniel, né? E aqui no capítulo 7, no verso 1, diz o seguinte: a visão dos 4 animais. Então Daniel teve a visão dos 4 animais, dos quais 3 ele conhecia bem, né? Então conta o seguinte, o relato: no primeiro ano de Beltesazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama, e escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Verso 2: e falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar. Bom, aqui no verso 2 fala dos 4 ventos, né, do céu agitavam o mar. Nós sabemos que ventos em profecias representam o quê? Guerras, né? E mar em profecias representam povos. Então, traduzindo, né, surgiria então ali 4 períodos de guerra, né, no meio dos povos. Então, foi isso que Daniel viu, né, e ele relata esses fatos. Verso 3 diz assim: e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Quer dizer, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar, subiam do meio dos povos, né? Então 4 reinos, né, subiam do meio dos povos. Verso 4: o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhes arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. O que é que Nabucodonosor sonhou? Ele sonhou com a estátua, né? E ali ele descreveu aquela estátua em partes, em 4 partes, né? Sendo que a cabeça
de ouro representava o rei, o reinado de Nabucodonosor. E agora Daniel, ele vê a confirmação do seu sonho, né, da sua visão, aquilo que refletia em Nabucodonosor. Agora ele sonha com um leão, e esse leão tinha as asas, né? No verso 5, continuei olhando e eis aqui um segundo animal. Aliás, o verso 4, né, diz: o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhes arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé. Tá, então era um leão, né? O leão representa no reino animal o rei da selva, né? Por ele ser forte, né? Bravo. O leão então representa o rei da selva. E esse leão também, voltando para a estátua, representava a cabeça de ouro que também era representado como o reinado de Nabucodonosor. Vocês notem aqui que as asas foram arrancadas. Asas em profecia é símbolo de rapidez, né? Então, com rapidez, Nabucodonosor conquistou os impérios em volta de Babilônia, né? E as asas foi arrancada, por quê? Porque ele perdeu o reinado. Irmã, acende essa luz, por favor. Isso, acho melhor um pouco. Então, agora no capítulo 5, no verso 5, aliás, diz assim: continuei olhando e eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. E ele então, o segundo animal que ele viu foi um urso. Esse urso tinha um lado dele mais alto do que o outro. O que representa esse lado mais alto do que o outro? A união com os medos e os persas. E ele então saiu com 3 costelas na boca, e foi dito para ele que ele devorasse muita carne. Esse período representa a parte de prata da estátua, representada quando os medos e os persas chegaram e tomaram o reinado de Babilônia, né? Então eles chegaram, conquistaram, e também foram destruídas 3 nações para que eles conquistassem Babilônia. Eles então destruíram 3 nações para conseguir a conquista de Babilônia. E o verso 6 diz assim: depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então quer dizer, agora Daniel viu aqui um terceiro animal, né, que ele era semelhante a um leopardo, né? O leopardo, quais as características do leopardo? Porém mais franzino do que o urso, do que o leão, mas o leopardo, ele é mais rápido, ele é mais veloz. E aqui o relato diz que ele tinha 4 asas, né? Então quer dizer, é a questão da velocidade. Nós vimos que asas em profecia simbolizam velocidade. E essas 4 asas representavam a velocidade de que Alexandre conquistou as nações. Aqui entra o período de Alexandre o Grande. Tamanha foi a velocidade que Alexandre conquistou
as nações. E a gente sabe que Alexandre ele teve pouco tempo de vida. Ele morreu com seus 30 e poucos anos, né? Então, quer dizer, foi rápido, ainda na sua juventude, na força da sua juventude, ele conquistou essas nações. Bom, aqui ele tinha também 4 cabeças. Significa que após a morte de Alexandre, os seus generais, os seus 4 generais, dividiram o reino, né? Então o reino foi dividido em quatro partes. Então os generais dividiram o reino de Alexandre. Então aqui diz no verso 7, diz o seguinte: verso 7. Diz assim: depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um 4º animal, terrível e espantoso, de sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejavam. Era diferente de todos os animais, e pareciam antes dele, e tinha 10 chifres. Aqui agora, esse animal, para Daniel, ele era desconhecido. Ele conhecia o leão, ele conhecia o urso, ele conhecia o leopardo. Mas agora, na sua visão da noite, ele viu aquele animal terrível e espantoso. Ele viu que ele tinha dentes de ferro, né? E ele fazia esmiuçar e pisava em pedaços os que o sobejavam, né? Então, esse capítulo, quer dizer, a fase final do capítulo 2 e a queda da pedra que destruiu a imagem, estabelecendo o reino de Cristo. Aliás, aqui no verso 8, diz assim: estando eu a considerar o chifre, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante dos qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nestes chifres havia olhos como os olhos de homem, e uma boca grande, uma boca que falava grandes coisas. Verso 9: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias assentou-se. As suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Bom, antes, esse animal terrível e espantoso, o que ele fazia? Ele esmiuçava, ele destruía e fazia em pedaços e os que sobejavam. O que quer dizer este animal? Esse animal é representado por Roma, né? Roma papal, que deu início no edito de Justiniano, no ano 538. Ele durou até o ano 1798. Então foi um período, e na história que conta que esses 3 reinos que foram arrancados, né, que perderam os seus tronos, entre eles existia 2 nações que eram unitarianos, eles acreditavam no único Deus. Então eles aparentemente foram aniquilados da terra por esse rei, que é representado por esse animal terrível e espantoso. Trazendo para os nossos dias, nós vemos que o povo, já nessa época, era um povo perseguido, um povo odiado.
E vocês já viram falar que durante esses 1260 anos a mulher foi refugiada no deserto, aparentemente aniquilou o cristianismo, né? Então, quer dizer, esse é o período negro da história e da perseguição papal em cima dos cristãos. Eles perseguiam, eles matavam, eles massacravam sem misericórdia, eles destruíam. Então foi um período até que veio o general, né, Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, e aprisionou o Papa, né, no ano de 1798. E aqui diz o verso 9, diz assim: e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Um ancião de dias se assentou, e as suas vestes eram brancas como a neve, o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Primeiro, foram colocados o trono, né? Aqui então Deus chama a juízo as nações. E esse ancião de dias representa o nosso Deus. Cabelos brancos como a neve representa a experiência, né, de lidar por tantos séculos, né, séculos eternos. E o trono saía chamas de fogo, representam a justiça de Deus, né, em cima da raça humana. E também as suas rodas moviam, representa a onipresença de Deus em observar toda a terra, né? E um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. E assentou o juízo e abriram-se os livros. Ponto. O que nós entendemos aqui? A misericórdia de Deus, o quanto ela é grande para nós, né? Ele ditou os períodos, né? Nabucodonosor teve os sonhos, Daniel revelou o sonho de Nabucodonosor. Agora Daniel tem uma visão também contando os reinados e os períodos. Deus disse, revelou para Daniel que aquela estátua, a cabeça, o tronco, as pernas, os pés, representava períodos. E Deus agora esclarece os períodos através dos animais. O período do leão, que era representado por Nabucodonosor, vem o período do urso, que era representado pelos medos e os persas, o período do leopardo, com quatro cabeças, que era representado pelo Alexandre o Grande, perdendo o seu trono após a sua morte, sendo dividido o seu reino entre os 4 generais, né? Por isso diz que o leopardo tinha 4 cabeças, 4 ideias, né? Na velocidade que ele ganhou, Alexandre, para vocês terem uma ideia, ele era tão audacioso, e também é claro que era profecia, e a profecia cumpre-se no pé da letra, que ele com 30 mil soldados, ele venceu os inimigos com 600 mil soldados. Então, quer dizer, isso Deus permite que nós estudamos, nós analisamos esses pontos e chegamos à seguinte conclusão: Deus está no controle das coisas. Amém. Né? Deus está no controle das nossas vidas. E vocês percebem que Deus revela para nós, para que nós não precisássemos e nem precisamos de sair por aí quebrando cabeça. Está aqui os períodos, né? Ele revelou para Nabucodonosor, um pagão, mas Deus usou ele para implantar o seu ministério, de que ele domina, de que ele tem domínio sobre todas as coisas, e confirmou ao seu profeta, o seu servo, Daniel, para servir para os nossos dias hoje, e nós esquadrinhar, né? E ver que nós estamos no caminho certo, né? E aqui no verso
11 diz o seguinte: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quando, verso 12, aos outros animais foi tirado o domínio, todavia lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Verso 14: e foi-lhe dado domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará o seu reino, tal que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Sim. O céu de dia que no caso é o Pai e o Filho do Homem é Jesus. É Jesus Cristo. É o ancião de dias, né? Pela experiência, aliás, ancião de dias quer significar experiência, né, de vida, por isso é chamado de ancião de dias. E aqui, agora, vem, após esse período, vem ser estabelecido o reino de Cristo, né? Cristo vem estabelecer o reinado dele, que durará eternamente. Sim. De outra maneira, nós estamos vivendo agora o período do quarto animal, né? Porque proferirá palavras com prologia, se entregar a milagres dentro de além, o período agora, e proferirá palavras com insolência. Ou seja, o Papa se considera o próprio Deus. Então, de maneira que nós entendemos que estamos vivendo agora o último período, que é o quarto animal, né? Após isso, agora vem a volta de Jesus como juízo dessa forma. Exatamente. Então, nós estamos vivendo no período da estátua, nas pontas dos dedos da estátua, e isso já há algum tempo. Por quê? Os dedos representam, são 10 dedos, que representam 10 nações que dividiram a Europa, né? A partir de Roma, a partir do reinado de Roma, foram divididas 10 nações, né? Aqui fala quais são essas nações, né? Os franceses, os alemães, os espanhóis, os portugueses, aí fala em outros nomes bárbaros, né? Saxões, em outros nomes, mas são essas nações que foram divididas, e essas nações nunca mais se unirão. Por quê? Porque é profecia. E vai por fim ao reinado desse quarto animal, que ele é um animal, foi visto por Daniel como terrível e espantoso, é um animal que quer impor, usurpou o direito que é de Cristo, de Deus, se fazendo no lugar de Cristo, né? E se chamando Filho de Deus. O nome em grego, Papa, quer dizer pai, né? Ele se diz pai da nação. Por isso ele acha que ele pode mexer na palavra, mudar os tempos, mudar as leis e ser obedecido do jeito que ele quer. Pois ele se diz representante de Deus aqui na terra, né? E usurpou, né? E o verso 16 diz o seguinte: cheguei-me a um dos que estava perto e pedi-lhes a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Verso 17: estes grandes animais, que são quatro os reis que se levantarão da terra, né? Que agora já começa a descrever a interpretação, né? Ele estava preocupado, embora ele conhecendo os animais, mas ele queria maiores esclarecimentos. Aí o anjo então esclarece para ele. Verso 18: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre,
e eternidade, de eternidade em eternidade. Amém. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devoravam e faziam em pedaços e pisavam aos pés o que sobejava. Verso 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíram 13, isto é, daqueles que tinham olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Verso 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Então, quer dizer, esse período foi o período de perseguição, a era negra do cristianismo. Então, eles, lá no começo da história, eles fingiram ser cristãos, para vocês verem que esse período do quarto animal, ele começou no ano 538 depois de Cristo. 538 depois de Cristo. Então, quer dizer, eles eram os cristãos? Eles não eram os cristãos, porque ele veio de um povo pagão fingindo ser cristão. Que ele dizia assim: não, nós somos aqueles que fundou a igreja lá depois, na época de Cristo. Não foi. Não foi, porque esse período desse animal, desse quarto animal, dessa era negra, foi no ano a partir do ano 538. Mas não, tem gente na igreja adventista que crê que a igreja católica era a igreja verdadeira. Mas isso é verdade? Irmã, eles dizem, por isso que eles se intitulam católicos, apostólicos, eles dizem que vieram dos apóstolos. Mas o período dessa igreja, o domínio dessa igreja foi a partir do ano 538. Então, mas no caso, ela nasceu pura e depois se corrompeu? Ou a igreja católica... De jeito nenhum que ela nasceu pura. Ela nasceu foi de conflitos. Tanto é que Daniel se perturbou. Ele se perturbou porque ele viu que aquele animal era terrível. Ele pisava, ele pisoteava, ganhou na força, né? Ganhou na covardia, no massacre, perseguindo e matando os cristãos. E aí, o que diz o texto? Diz que ele se assenta no trono e se diz parecendo o próprio Deus, usurpando o lugar de Deus, o lugar que não era dele. Então, o que nós concluímos? Que ele usurpou o direito que não era dele. Então, quer dizer, ele não era o povo de Deus e se intitula ser o povo de Deus. É isso que ele quer dizer. Ele se intitula ser povo de Deus, mas ele não era e não foi e não é o povo de Deus. Mas se intitula, ele se auto-intitula como filho de Deus, como autoridade máxima na terra, e todos se curvam diante dele. Irmão, Deus permite isso? Permite. Até certo ponto, para quê? Para que os filhos de Deus se acheguem ao verdadeiro Deus e busquem poder para estar de pé diante de Deus. Porque a partir daí, a partir desse poder, surgiram as falsas dominações, né, que têm arrastado milhares e milhares, né, e beberam do vinho da ira, né, da fornicação. Isso é fornicação, é prostituição, né, e embriagaram, e agora são escravos dessa mãe, né, e servem a ela e andam nos seus caminhos e obedecem, em vez de obedecer a Deus e guardar os mandamentos de Deus. Sim. Na verdade, eles impõem as suas leis, que não tem na Bíblia. A Bíblia não fala desse regime que eles querem que o povo cumpra. Por quê? Ele rege o catecismo e feito por eles. O catecismo não é a Bíblia. E a Bíblia diz que eles falam com insolência, quer dizer, com autoridade, e pisa a pés quem quiser ir contra. Eles pisam, perseguem, massacram,
faz barbaridade com quem se levantar contra. Aí, meu, Sim. o conceito inicial foi o veredito final, né? Ali começou, colocou suas leis, impôs, bem até hoje. É verdade. Interessante que, por isso que é bom a gente estudar profecia, né? Por isso que Apocalipse é importante, Daniel é importante, para você não ficar perdido no tempo, né? Por quê? Porque você está acompanhando os períodos e através dos períodos você sabe em que época você está e que preparação você ainda precisa fazer. Quando vem essas alertas para nós, essas advertências na palavra de Deus, é para o nosso bem, para nós confiarmos no Senhor e saber que Deus está no controle das coisas. Por isso, vocês viram que Daniel, ele pediu a explicação dos 3 primeiros animais. Ele falou assim, esses animais representam reinos e reis e poder. Ele questionou? Ele não questionou. O que preocupou ele? Foi aquele animal que ele não conhecia, aquele animal terrível e espantoso. E aí o anjo foi descrevendo para ele que esse animal era, em nossa linguagem, um animal covarde, que ele pegava qualquer um, se não obedecesse, ele mordia, né, sem misericórdia, ele massacrava, ele torturava, ele perseguia, né? Por isso que, quando ele chegou, ele arrancou três chifres, né? Entre esses chifres estava um povo que adorava um único Deus, né? 2 nações que eles aparentemente eles aniquilaram, né? Irmão, Sim. voltando mais ao catolicismo, quando eu ia para a escola, foi tirado tanta reza do catecismo que na Bíblia não afirma nenhum. Deus Pai, Ave Maria, Santa Maria, Ato Condição. Quer dizer, a Bíblia não afirma nada disso. Afirma sim o catecismo deles. E nisso se baseia em quê? Se baseia no capítulo da Bíblia que diz assim, que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, fará isso e prosperará, né? Daniel 8, verso 12, né? Capítulo 8, verso 2, diz que ele fez isso e prosperou, né? Quer dizer, ele jogou a verdade por terra, fez isso e prosperou, né? E Daniel 7,25, que nós vamos ler daqui a pouco também, fala a respeito disso. E agora verso 21, né? E eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Olha, está vendo aqui? Ele fazia guerra contra o povo de Deus e prevaleceu. Prevaleceu por quê? Porque ele se deu bem em cima dos cristãos, né? Mas aí é cumprindo também profecia, né? Que aí a mulher fugia para o deserto e ficava por um período aparentemente eliminado. Se Deus não tivesse dado essa proteção, o diabo que está por trás de tudo isso, ele sucumbiria o povo de Deus. Então qual que era o desejo dele? Aniquilar, ele queria destruir. Então Deus, para proteger, para guardar os cristãos, ele fez com que esse povo, aos olhos dele, desaparecesse, né? Acabasse. Aos olhos deles acabou, está eliminado, está acabado, mas Deus guardou para que chegasse até os nossos dias hoje, né? Deus sabendo disso. Por isso que você lê a palavra de Deus, você entende, e outros leem e não entendem. Por quê? Porque o que o Senhor diz? Que revelaria o seu segredo aos seus servos, né? Aos pequeninos, e ocultaria aos sábios e entendidos. Por quê? Porque se os sábios e os entendidos entendessem como os pequeninos, eles rasgavam a Bíblia, queimavam, destruíam, acabavam, eliminavam,
E aí não seria profecia, né? Mas nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas, né? E o verso 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Está vendo? Até que chegou o dia. Então, hoje, o que Deus está fazendo? Está preparando cada um de nós para receber o reino que Ele já preparou para cada um de nós. Então, o próprio Deus, o que a senhora White disse que ia fazer nos últimos dias? Que Deus ia tomar o controle das coisas, Deus ia tomar o controle da obra, né? Não ia permitir que os homens, com suas ideias, fizessem a finalização da obra. Por quê? Porque o homem é falho, é ambicioso, é orgulhoso, é arrogante, acha que toca a obra ao seu prazer, ao seu bel prazer. Mas eles esquecem que há um Deus no céu que está no controle. E Deus então agora toma o controle da situação. Agora a coisa é diferente. Por quê? Porque agora Deus cansou. Deus viu que a taça da iniquidade do ímpio, do pecador, do transgressor, do pagão, derramou. Já não há mais o que possa fazer para esse povo. E o Senhor então tomará o controle. E o verso 22 diz assim: até que veio o ancião de dias, nós já lemos, né? O verso 23, disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, e pisará os pés e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daqueles mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempos e metade de um tempo. Esse aqui foi o período que nós falamos, naquele período de 1260 anos. Tempos representados por ano, né? Um tempo, um ano, 365. Tempos são dois tempos, 2 anos, mais um ano, 3 anos. E metade de um tempo, 3 anos e meio. Se você pegar 365 dias e multiplicar, vai dar exatamente 1260 anos. Foi o período negro da história do cristianismo, da perseguição papal, da supremacia papal, que matou, que perseguiu, que massacrou e pisou aos santos do Altíssimo, né? E aqui no verso 25 diz assim, que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, né? Que palavras são essas? Dizendo ser Deus. Ele poderia mudar os tempos e as leis. E nós conhecemos que eles mexeram no decálogo, do qual eles não tiveram autoridade. Hoje a raça humana está se curvando diante de um edito papal, né? Obedecendo o Papa, pensando estar obedecendo a Deus. Mas isso aí é as palavras de insolência que ele se fez igual a Deus. Ele mudou os tempos e as leis, né? E prosperou, fez isso e prosperou, né? E ainda diz assim: tem o aval da humanidade, né? Mudar o sábado para o domingo, no qual você não encontra na Bíblia em parte alguma autorização de Deus para mudar o sábado para o domingo, mas eles o fizeram, e as pessoas dão parabéns. Por quê? Se curvando a eles, obedecendo. Tanto é que nós estamos prestes a aguardar aí um decreto dominical, né? Então, mudar os tempos e as leis.
o Senhor disse assim: e foi-se tarde de manhã o primeiro dia, foi-se tarde de manhã o segundo dia. Aí o homem veio, foi meia-noite o primeiro dia, meia-noite a meia-noite o segundo dia. Né? Precisava de mexer nisso, né? Agora o povo comemora aí as datas festivas, mudança do ano para o outro, fica aguardando até chegar meia-noite ali, o povo dentro do íntimo do seu coração, ele quase que abençoa essas coisas. Né? Então quer dizer, é isso aí que mudou a consciência do ser humano. Agora o verso 26. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. Está vendo aqui o que Deus diz? Deus vai tirar o seu domínio, né? E vai destruir esse poder que destrói a humanidade, destrói os planos de Deus na terra. Deus vai dar um basta nesse poder. E esse poder é tido como um grande poder, arrasta multidões e multidões, se curvam diante dele e o adoram. Né? Então, quer dizer, Deus vai destruir esse domínio. E esses que têm esperança nesse domínio aí, que beberam do seu vinho, né? Estão embriagados, o que eles vão fazer? Ele vai falar: Senhor, eu estava enganado. A palavra de Deus está aqui, intacta, perfeita. Deus conservou, fugindo desta mulher para o deserto para guardar a palavra de Deus, para nós aprendermos a buscar verdadeiramente o nosso Deus. Satanás veio para enganar, para iludir. Cristo advertiu muitas vezes contra as ciladas do inimigo. Ele disse assim: quando disserdes, eis aqui o Cristo, eis o Olim, não acrediteis, não vá atrás dele, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, vai ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Hoje as igrejas, infelizmente, estão pregando que Cristo vai fundar um reino aqui na terra, né? Vai dizer assim: olha, Cristo chegou, está lá no país tal, está lá fundando o reino dele, lá o reino de justiça, o reino de Cristo, porque aqui ele vai restaurar a humanidade, oportunidade para todos. Vão inclusive anular o sábado. É uma das investidas do inimigo, anular o sábado. Essas duas que saíram, no caso, né? As duas irmãs que saíram daqui, né? Que estão, no caso, lá o que elas creem, lá o que ensina é isso, que vai haver um lugar. Um reino terrestre. No caso, lá em Israel. Lá, exatamente. Mas Jesus não disse, tipo assim, se você ouvir falar, eis que o Cristo está ali, não vá. Mas ele já não disse isso na Bíblia? Ele já disse, só que, por exemplo, hoje a humanidade é tendente a ouvir a voz do homem do que a voz de Deus. A palavra de Deus nos adverte, nos chama a atenção para nós se curvar diante dele, buscar a sabedoria dele, entendimento dele. Mas nós queremos alguém que seja doutorado em teologia e manipula a palavra e leva as pessoas a crer num Deus pequeno, num Deus aqui terrestre. Eles não veem a possibilidade de Deus estar fundando ou fundou já um reino celestial para nós, que Cristo mesmo disse: eu não sou desse mundo. Se eu fosse, se meu reino fosse daqui, eu rogaria meus anjos, e eles pelejariam por mim e conquistariam o reino e fundavam o reino dele aqui, porque ele viria aqui, ser morto, humilhado, castigado e depois ele voltar de novo. Satanás ia fazer a mesma coisa com ele de novo, mas agora ele virá como rei eterno, rei celestial. O reino dele não é desse mundo. E a Bíblia é bem clara em nos advertir, dizer assim: não ameis o mundo nem as coisas que nele há. Então, por exemplo, por que eu vou me apegar nesse mundo
se aqui eu não vou ter nada desse mundo, se eu não vou plantar nada nesse mundo. Então Cristo foi bem claro. Agora as pessoas, não, mas Cristo vai fundar um reino aqui, um reino de justiça, que os ímpios vão se converter, vão deixar de praticar o mal, deixar de praticar o pecado. Então quer dizer, eles estão dando oportunidade até para Satanás se converter novamente e morar no céu e começar a desgraça de novo no céu. E Deus é sábio. Deus deu muitas mil oportunidades para Satanás e para os seus seguidores. E Deus ele não é um Deus de brincadeira. E nós levamos muito a brincadeira o cristianismo, a nossa vida espiritual às vezes. Eu hoje ouvi um comentário das pessoas falando de adultério na igreja, né? De irmãos que ficam cometendo adultério e achar que está tudo bem. Umas coisas, entre outros pecados, né? Nós acharmos que Deus vai concordar, entrar na minha filosofia de vida, adaptar ao meu estilo de vida. Deus é santo, é puro. Por isso que diz que Ele é fogo consumidor. Fogo consumidor é para purificar. Fogo consumidor é para purificar do pecado, né? Então, quer dizer, nós como cristãos não podemos ter nenhuma resquícia de pecado na nossa vida. E o Senhor é bondoso. O Senhor é bom em misericórdia. Tudo bem, irmão? Tudo bom. É maravilhoso em misericórdia. Tanto é que ele revela esse tipo de coisa para a gente, né? Esses livros, essas profecias, porque para a gente estudar, a gente vê que o controle das coisas está na mão de Deus. E por fim nós sabemos que Deus vai tomar as rédeas da situação e vai reinar, né? Ele vai dar a mensagem final. E feliz de nós que ainda alcançamos a misericórdia de Deus, porque quando Cristo levantar do santuário celestial, né, e disser está feito, quando ele disser está feito, acabou a oportunidade para se salvar. Quem perdido, perdido. Quem salvo, salvo. Aí começa a entrar o desespero nas pessoas. E aí a Bíblia diz que vagabundos, né, quer dizer, os que vivem vagando, né, correndo de um lado ao outro, caçando a verdade, e não a encontrarão. Por quê? Porque a oportunidade é hoje. A oportunidade é hoje. Na época que Cristo veio, eles estavam esperando um Cristo que viesse nas trovoadas, nos relâmpagos, naquele barulho, e fundasse ali o reino dele. O Messias chegou, bem-vindo Messias. E quando ele veio numa estribaria, nascido no meio de pessoas humildes, na classe mais humilde, todos os rejeitaram, né? E hoje eles ficam esperando a mesma coisa, né? Aquele glamour, aquele barulho, né? E o inimigo aproveita disso e faz aquela barulhada, faz aqueles milagres. Por isso que o povo de Deus hoje não será característico do povo de Deus fazer milagres. Tanto que as igrejas só pregam prosperidade, só riqueza. Só prosperidade, os mercadores, né, vendendo as suas mercadorias. Receberam lá da mãe, né, as mercadorias e estão vendendo aí. Aqui está a cura, aqui a prosperidade, aqui há isso e aquilo. São os mercadores que estão se enriquecendo, né? Mas para a sua própria destruição. E agora, finalizando, aqui no verso 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram,
e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Quer dizer, isso é ter confiança, né? Daniel se perturbou muito. Até os 3 animais ele entendeu, mas quando ele viu que aquele animal era mau, e ele sabia que os 3 primeiros animais representavam o reino, né? Representavam os reis, né? E os domínios, e ele, quando viu aquele animal de dente de ferro, né? As suas unhas de bronze, que destruía, que espedaçava, ele se perturbou muito, mas ele guardou no coração dele. Hoje, nós como cristãos, nós sabemos dessas profecias e nós estamos vivendo lá nos dedinhos da estátua, né? No final desse período. Nós sabemos que Deus tomou o controle das coisas, né? Mas nós temos que guardar no nosso coração e confiar no nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar. Esse é meu sincero desejo. Amém. Vamos cantar o 303 para finalizar.